Oi pessoal, nesse novo vídeo da playlist de resolução de exercícios de cálculo dos livros do Stuart, nós vamos resolver os exercícios 21, 22, 23 e 24 da seção 1.1, beleza? O 21 é: um homem apara seu gramado toda quarta-feira à tarde. Pede para esboçar o gráfico da altura da grama como função do tempo no decorrer de um período de 4 semanas. Então vamos ter que ter a altura, e essa aqui é a altura da grama em função do tempo, tá certo? Porque eu quero exatamente o gráfico da altura dessa grama. Então a altura da grama em função do tempo eu vou chamar de H, um H de T, tá certo? O T é o tempo em dias da semana. E aí eu vou ter o eixo então T e também o eixo H, que é a função altura em relação ao tempo, tá? E vou chamar de HM a altura máxima toda quarta-feira, logo antes do homem aparar a grama. Então a grama vai crescendo, quando chega na quarta-feira à tarde, ela está na sua altura máxima, até que o homem comece a aparar essa grama, tá? Então eu vou ter aqui, ó, nesse eixo, a altura máxima, então vou tomar essa linha da altura máxima como referência, e vou chamar de Hmin a altura mínima após o corte. Então quando ele pegou a grama aqui na altura máxima e cortar essa grama, ela vai descer aqui para uma altura mínima, tá certo? Que eu também vou tomar como referência. E eu vou começar numa quarta-feira à tarde, logo quando ele cortar a grama, tá certo? Então, quando eu cortar a grama aqui numa quarta-feira à tarde, ela vai bater aqui na altura mínima, beleza? Eu quero o período de 4 semanas. Então, eu vou ter aqui quarta-feira, aí vai ter quinta, sexta, sábado, e vai voltar para quarta-feira assim que se passar exatamente uma semana, né? Então vai voltar para quarta-feira. Quando passar mais uma semana, volta para quarta-feira. Quando passar mais 2 semanas, eu vou ter outras 2 quarta-feiras, totalizando aqui um intervalo de 4 semanas que foi solicitado, tá? E aí, como referência, eu vou tomar essa próxima quarta-feira aqui, logo após essa primeira, onde a gente já vai considerar que a grama foi aparada, só para ter uma referência aqui, ó. Observe o seguinte: nessa quarta-feira, acabei de aparar a grama, então ela está aqui na altura mínima. O que vai acontecer com a altura da grama até chegar na próxima quarta-feira, imediatamente antes dela ser aparada? Ela vai ir crescendo a sua altura, tá certo? A sua altura vai aumentando. Então eu posso fazer um esboço no seguinte sentido: ela vai começar aqui na altura mínima e a altura vai aumentando até chegar na altura máxima, imediatamente antes ela ser aparada novamente. Então, olha só, ela vai crescer assim, ó. Cresceu, chegou nesse ponto. Aí chegou na quarta-feira à tarde. Então, ela vai ser aparada novamente. Então, ela vai estar aqui na altura máxima, vai ser aparada. Então, ela vai de novo voltar aqui para a altura mínima. E aí, desse ponto até chegar na outra quarta-feira, o mesmo processo. Ela volta a continuar crescendo até chegar na outra quarta-feira. Quarta-feira à tarde, apara, ela desce de novo para a altura mínima. E até a próxima quarta, ela continua subindo. Chegou aqui, quarta-feira à tarde, ela vai ser aparada, vai descer para a altura mínima novamente. E até a última quarta-feira, porque são as finalzinhas aqui das 4 semanas, ela vai continuar crescendo até chegar na outra quarta-feira, beleza? Então esse aqui é um esboço do gráfico que foi solicitado. Já na questão 22, nós temos o seguinte: um avião decola de um aeroporto e aterriza 1 hora depois em outro aeroporto a 400 km. Ou seja, a distância de um aeroporto ao outro é de 400 km. Se t representa o tempo em minutos desde a partida do avião, seja x de t a distância horizontal percorrida e y de t a altura do avião, pede para esboçar na letra A um possível gráfico de x de t. X de t é a distância horizontal. Na letra B, esboçar um possível gráfico de y de t, que é a altura do avião. Na letra C, esboçar um possível gráfico da velocidade no solo. E na letra D, um possível gráfico da velocidade vertical desse avião. Então, eu vou tirar as letras B, C e D para a gente resolver apenas a letra A nesse início, ok? Então, como é que a gente faz aqui para resolver a letra A? Esboçar um possível gráfico para x de t. Lembrando que x de t é a distância horizontal. Vamos idealizar aqui esse problema só para a gente ter uma ideia de como fazer isso. Estou aqui no solo, então essa linha representando o solo.
tem o ponto de partida e o ponto de chegada, que são os dois aeroportos, e eles estão distantes 400 quilômetros um do outro. O avião vai sair do ponto P, vai se deslocar até chegar no ponto C. Então o avião vai fazer um trajeto aqui nesse tipo. E aí observem o seguinte, essa linha aqui indica o x de t, que é a distância horizontal percorrida em função do tempo. E observem que cada ponto que eu pegar aqui nessa trajetória do avião, ele vai estar associado a uma posição aqui no solo, que é uma posição x de t, né? Pegar outro ponto vai estar associado, pegar qualquer ponto aqui vai estar associado. Só que a gente pode observar que no início dessa trajetória, o avião está mais lento, né? Então, se ele está mais lento, o deslocamento horizontal aqui vai ser menor, vai ser mais suave também. Então, eu sei que no início dessa trajetória, o x de t vai aumentar mais lentamente. Então, para valores de t menores, o x de t aumenta mais lentamente, ou seja, a distância vai ser percorrida de forma mais lenta. Já o x de t, quando os valores de t forem mais intermediários, ele vai aumentar mais rapidamente, porque já passou aquela fase do avião estar mais devagar, ele começa a ficar mais rápido, aí a posição lá no eixo x vai começar a aumentar mais rapidamente, ok? E depois, por fim, o x de t vai começar a se estabilizar nos 400 km. Na verdade, ele se estabiliza nos 400 km. Por quê? Porque é o ponto de chegada. Então, chegou aqui, a distância total percorrida é de 400. Né? Então, o que vai acontecer na prática? Temos aqui o eixo do tempo, o eixo da distância horizontal percorrida, tenho aqui o tempo total da viagem, que é de 60 minutos ou 1 hora, e a distância total percorrida, que foi de 400 quilômetros. Então, o ponto final está aqui, ó. Após 1 hora, a distância percorrida de 400 quilômetros. No início, x de t aumenta mais suavemente, depois ele aumenta mais rapidamente e vai tendendo aqui para estabilizar e se estabiliza no 400 exatamente após 1 hora de viagem. Então eu vou ter esse comportamento mais lento no início, mais rápido e depois chegando aqui na estabilidade no x de t igual a 400. Então esse é um esboço do gráfico da distância horizontal percorrida em função do tempo, ok? Na letra B, o esboço de um possível gráfico de y de t. Y de t é a altura do avião. Então, vou ter o tempo t, vou ter aqui o y em função do t, que é a altura do avião, total do tempo 1 hora ou 60 minutos, e aí, obviamente, essa altura do avião vai ter uma altura máxima, né, que é aquela altura de cruzeiro, onde o avião sobe o máximo possível e depois ele mantém a viagem de forma mais suave. Então, tem essa altura máxima, tá? E aí observe o seguinte, no início o avião começa apenas com deslocamento horizontal, então ele está deslocando na pista, ainda está no solo, então ele não tem nenhuma altura, ele está na altura zero, correto? E aos poucos ele vai começar com o deslocamento vertical também, que é quando ele começar a voar. Passa por um período de elevação mais acentuada da altura, então a altura vai começar, ele vai aumentando a velocidade, então, e vai aumentando a inclinação, né? Então ele começa a subir mais rapidamente, até chegar na altura de cruzeiro, que vai ser essa altura máxima aqui, ó, YM. Quando ele chegar na altura de cruzeiro, ele vai se manter nela e aos poucos ele vai começar a diminuir essa altura gradativamente até zerar, que é quando ele chegar no solo mais uma vez, tá? Então, como a gente pode pensar nesse esboço do gráfico? Nós vamos ter uma altura aumentando mais suavemente, depois de forma mais acelerada, depois estabilizando e depois descendo até chegar aqui no zero novamente, né? Quando ele tocar no solo, a altura volta a ser zero de novo. Então eu vou ter aqui mais suave, subindo mais rapidamente, estabilizando e depois começa a descer para tocar o solo de novo e ter uma altura igual a zero novamente. Tá certo? Então esse é o esboço solicitado na letra B. Na letra C, um possível gráfico da velocidade no solo. Aqui a gente pode ter um problema de interpretação. Quando eu penso velocidade no solo, o que vem à minha mente é velocidade só enquanto o avião estiver efetivamente no solo. Quando ele começar a voar, eu já não considero mais essa velocidade no solo.
ou posso pensar a velocidade ao longo de todo o trajeto. Vou fazer então essas duas possibilidades, tá? Então eu vou ter o eixo tempo e o eixo da velocidade em função do tempo. O tempo total é de 1 hora ou 60 minutos e eu vou ter aqui uma velocidade máxima, aquela que é a velocidade de cruzeiro. Ele começa mais lento, vai acelerando. Lá no topo, quando ele chegar na altura máxima, ele tem a velocidade de cruzeiro, que é uma velocidade ali aparentemente constante, pelo menos, que se espera ser constante, para depois ela começar a reduzir. Então essa velocidade m aqui é isso, é a velocidade máxima, que é aquela lá na altura de cruzeiro, tá? Então ele vai começar subindo mais rapidamente aqui, estabiliza e depois começa a descer quando ele tende a pousar e pousou aqui em 1 hora. Então a velocidade tem mais ou menos esse comportamento. Começa mais suave, depois aumenta mais rapidamente, se estabiliza por um período aqui na velocidade de cruzeiro e depois ele vai ter que reduzir essa velocidade novamente até chegar ao ponto de parar quando ele chegar no destino, ok? Isso pensando na velocidade ao longo de toda a trajetória. Mas nós também podemos imaginar a velocidade só enquanto o avião está no solo, que é o que eu acho que é o mais correto aqui. Velocidade no solo. Então eu vou ter de novo os eixos, o tempo do percurso aqui, e agora eu não tenho a velocidade máxima como um todo. Eu vou ter a velocidade máxima no solo. Imagina o seguinte, para o avião começar a voar, ele precisa começar na velocidade mais reduzida, né? Ele vai aumentando a velocidade gradativamente até atingir uma velocidade mínima necessária para que ele comece a voar. Essa mínima necessária é essa velocidade máxima aqui no solo, tá certo? Então é aquela velocidade que ele vai estar no momento em que ele tem capacidade de obter sustentação e começar a voar, tá certo? Então eu vou tomar essa linha como referência. Essa velocidade, obviamente, é menor do que a velocidade máxima aqui nesse outro caso, tá certo? Aí observe o seguinte, ele vai começar mais lentamente com essa velocidade, vai acelerando, a velocidade vai aumentando até chegar nessa velocidade. Quando ele chega nessa velocidade, ele já está em condições de começar a voar. Então ele sai do solo e começa efetivamente o voo. Quando ele sai do solo, não tem mais velocidade no solo, porque ele já não está mais no solo. Então eu vou ter um espaço vago aqui, e aí quando que ele vai ter essa velocidade no solo novamente? Assim que ele tocar o solo de novo. Então quando ele tocar o solo, a velocidade, vou supor aqui que é a mesma de quando ele deixou o solo, tá? Aí quando ele tocar o solo, a velocidade começa a diminuir até zerar aqui quando o tempo completar 1 hora. Então eu vou ter aqui na primeira etapa, ó, uma velocidade mais suave, vai aumentando até chegar nessa velocidade máxima no solo. Aí chegou nesse ponto, ele começa a voar, ele sai do solo. Aí eu fico um período aqui sem velocidade no solo, porque ele está voando. E aí quando chegar no solo novamente, considerando que vai ser a mesma velocidade a qual ele saiu do solo, ele começa a frear, né? E ele vai reduzindo essa velocidade até chegar aqui nesse período de 1 hora. Então eu vou ter aqui uma redução drástica da velocidade até chegar no ponto final, tá certo? Então eu tenho essas duas formas de interpretar essa questão. E aí passamos para a letra D, esboçar um possível gráfico para a velocidade vertical desse avião, ou seja, a velocidade que ele está fazendo aqui no eixo vertical especificamente, tá? Então eu vou ter aqui os dois eixos, tem o eixo do tempo, de 1 hora, 60 minutos, e o da velocidade em função desse tempo. Eu vou considerar que quando ele estiver subindo, ele vai estar com a velocidade aqui no eixo, na parte positiva do eixo, tá? Quando ele estiver descendo, velocidade na parte negativa do eixo. Então eu vou ter aqui, ó, uma interpretação para isso. No início, ele não possui velocidade vertical, concorda? Ele vai ter velocidade horizontal, porque o avião vai estar se deslocando pela pista. Então ele ainda está no solo. Velocidade vertical apenas quando ele começar a subir. Então no início ele não tem velocidade vertical, ele só começa essa velocidade após a decolagem. Então quando ele sair do solo, aí ele vai ter uma velocidade no eixo vertical. Em seguida, na próxima etapa, ela vai começar a aumentar gradativamente, então a velocidade vai aumentando gradativamente verticalmente, e conforme ele vai se aproximando da altura máxima, essa velocidade tem que ir diminuindo, concorda? Porque quando chegar na altura máxima, na altura de cruzeiro, não tem velocidade vertical. Então o que significa isso? Que a velocidade tem que ir diminuindo verticalmente até ela parar, até ela se anular. Então ela vai ir diminuindo, tá certo? Então o que eu vou ter aqui? Ó? No início, uma velocidade
mais suave, depois vai aumentando. Quando vai chegando próximo da altura máxima, ela tem que começar a diminuir. Quando ela vai diminuindo, ela vai chegar aqui no ponto que ela vai zerar novamente, que é quando estiver na altura máxima, na velocidade de cruzeiro, tá? Então eu vou ter esse comportamento, ó. Velocidade vai aumentando. Quando chegar na altura próximo da altura máxima, ela tem que começar a diminuir. Aí quando chega na altura máxima, ele chega na velocidade de cruzeiro. Nessa altura máxima não tem deslocamento vertical, pelo menos teoricamente, né? E aí o que vai acontecer? Nessa altura máxima, que é a altura e a velocidade de cruzeiro, não tem velocidade vertical, pelo menos é o que se espera. Então, nesse período, a velocidade vai ser nula, a velocidade vertical, tá certo? Então, eu vou ter aqui uma linha passando rente aqui ao eixo T, tá certo? Olha só, porque aqui a velocidade é zero, velocidade, frisando de novo, vertical. Depois, o que vai acontecer? Ao começar a descida, então quando o avião começar o processo de descida, ele volta a ter velocidade vertical, só que vai estar descendo. Então a velocidade vai aumentando, só que aumentando para baixo, no sentido aqui negativo do eixo. E quando ele estiver chegando próximo do final da viagem, o que vai acontecer? Na hora que ele estiver chegando próximo do solo, essa velocidade tem que começar a reduzir para ele ter uma velocidade necessária e suficiente para frear a tempo de parar lá no aeroporto, né? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Vou começar a diminuir até chegar no ponto de aterrissar e ela se tornar nula novamente. Então, vai acontecer o que aqui? Ela vai diminuindo cada vez mais, no caso, aumentando cada vez mais, né? Só que no sentido negativo. Quando estiver chegando mais próximo do solo, ela tem que diminuir também aqui no sentido negativo até zerar. Então, vai ter esse comportamento. Ó. Vai aumentando no sentido negativo, depois começa a diminuir até zerar novamente, que é quando o avião parar, tá certo? Ou melhor, quando ele chegar no solo. Então esse aqui é o esboço do item D da questão 22, beleza? Passando para a questão 23, uma estimativa anual do número N em milhões de assinantes de telefones celulares nos Estados Unidos é mostrado nessa tabela. Então, em 1996 eram 44 milhões, em 98, 69 milhões, até 2006 com 233 milhões. Pede na letra A para usar os dados da tabela para esboçar o gráfico de N como uma função de T, ou seja, do número de assinantes em milhões em função do ano, né, desse tempo aqui. Então, na letra A, o que a gente vai fazer? Eixos, eixo do tempo, dos anos, e eixo da quantidade de assinantes em milhões, tá? Coloquei aqui os anos, olha só, de 96 até 2006. E aqui, para ficar mais fácil, eu coloquei de 50 em 50, tá? Milhões. Então, até 200 milhões. Aqui seria o 250 milhões, beleza? E eu vou ter o seguinte, ó. Em 1996, são 44 milhões, que vai estar aproximadamente aqui, ó. Em 1998, 69 milhões, aproximadamente aqui. Ano 2000, aproximadamente 109 milhões, ano 2002, 141, ano 2004, 182. E por último, ano 2006, com 233 milhões de assinantes, tá? A gente quer agora esboçar um gráfico dessa função. Então basta ligarmos esses pontos aqui de forma bem simples. Então, olha só, vou ligando esses pontos, vou obter aqui um esboço de gráfico que nos dá o número de assinantes em função dos anos, representados aqui pelo tempo t. Beleza? Então esse é o gráfico de n de t. Na letra B, pede para usar esse gráfico para estimar o número de assinantes de telefones celulares nos anos de 2001 e 2005. Então é encontrar uma estimativa. Então, para observar, olha só, o 2001 está entre o 2000 e o 2002, exatamente no meio aqui, né? Então, vou pegar um ponto aqui no centro, mais ou menos, né, no centro de 2000 e 2002, e vou projetar isso aqui no gráfico. Para saber quantos assinantes, agora eu projeto esse ponto lá no eixo da quantidade de assinantes. Então, eu vou ter isso aqui, ó. Quando eu olho para esse ponto de cruzamento, está aqui aproximadamente no meio do caminho entre os 100 e os 150. Então, eu posso estimar esse número como aproximadamente 125 milhões.
Tá? Então, o número de assinantes no ano de 2001 é de aproximadamente 125 milhões. Também pede para fazer essa estimativa para o ano de 2005, que está entre 2004 e 2006, aqui ó, no meio do caminho, né? Então, a mesma coisa. Vou projetar isso aqui para o gráfico e agora vou projetar para o eixo N. Está ali um pouco acima dos 200 milhões, né? Então, eu posso estimar isso aqui aproximadamente 207. Então, o número de assinantes em 2005 é de aproximadamente 207 milhões. E assim a gente fecha a questão 23. Já para a questão 24, para a gente finalizar, os registros de temperatura T em graus Celsius foram tomados de 3 em 3 horas a partir da meia-noite até as 15 horas em Montreal, em 15 de julho de 2004. O tempo foi medido em horas a partir da meia-noite. Então temos aqui, ó, 0, meia-noite, né? 21,5 graus Celsius. Às 3 da manhã, 19,8 graus Celsius. E assim até às 15 horas, 25,8 graus Celsius. Na letra A, use os registros para esboçar um gráfico da temperatura T como uma função do tempo T. Então eu vou ter aqui na letra A, mesmo esquema da questão anterior, os eixos T, e agora nesse caso da temperatura, e eu vou projetar esses pontos. Então coloquei aqui o ponto 0 e aqui essa distribuição feita na tabela, 3, 6, 9 até 15. No eixo T também coloquei isso, ó, 19, aí para facilitar, ao invés de colocar esses valores quebrados, eu coloquei de 19 e fui aumentando de 2 em 2, 19, 21, 23, 25, aqui seria o 27, né? Aqui vai estar o 26. Então agora eu vou fazer essas projeções. Quando o tempo é 0, o valor da temperatura é 21,5, ou seja, à meia-noite a temperatura é 21,5 graus. Então, a 0 hora, a temperatura é de 21,5 graus. Está aqui, ó. Então, esse é o primeiro ponto que a gente vai ter, beleza? Depois, às 3 horas, 19,8. Então, às 3 horas, 19,8, aproximadamente aqui. Às 6 horas, temperatura de 20 graus. Então, aqui pertinho do 19,8. Às 9 horas, temperatura 22,2, aproximadamente aqui. Às 12 horas, temperatura 24,8 e às 15 horas, temperatura 25,8. Beleza? Agora a gente quer fazer o quê? Esboçar um gráfico do T, temperatura, em função do T, tempo, hora do dia, né? E aí eu vou fazer o quê então? Esse foi o nosso primeiro ponto, depois foi esse, depois esse. Então eu vou ligar esses pontos aqui de uma forma mais suave possível que eu conseguir fazer à mão, né? Então eu vou ligar esses pontos, olha lá, vou ter essa curva aqui. Então essa curva me dá aqui uma estimativa, né? Um esboço do gráfico da temperatura em função das horas. Agora, para fechar, vamos resolver a letra B. Usar esse gráfico para estimar a temperatura às 11 horas da manhã. Quando a gente observa aqui o eixo, ó, o eixo do tempo, das horas, tem aqui 9 da manhã, meio-dia. Então, 11 vai estar mais ou menos aqui, ó, tá certo? Então, eu vou projetar o 11 no gráfico. E vou projetar esse ponto lá no eixo da temperatura. Ele vai ficar aqui, ó. Perceba que ele está praticamente no meio do caminho entre o 23 e o 25. Então, ele está muito perto, está um pouquinho abaixo do meio desse caminho. Então, ele é 23, por exemplo, 0,8 graus, né, aproximadamente. Então, eu posso estimar que a temperatura às 11 horas da manhã é de aproximadamente 23,8 graus Celsius, ok? E assim a gente fecha mais esse vídeo de exercícios, beleza? Espero que tenham gostado e até a próxima, pessoal!